Amados, abramos a palavra do Senhor no livro de Tito, capítulo 2, leremos do versículo 11 ao 14. Texto de Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Todos encontraram, amém? Vamos ler todos juntos a palavra do nosso Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Amados, nós estamos muito alegre nesse momento, nessa noite, de trazer aqui o estudo da palavra de Deus. E o que nós trazemos nessa noite traz um título bem interessante, que fala sobre a dinâmica da santidade. Aí o autor da lição diz assim: não confunda com outra coisa. Santidade, não confunda com outra coisa. A verdadeira santidade, irmãos, é um empenho sincero, nascido no coração, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. A santidade não é uma questão meramente de atos externos. A gente pode pensar que, você olha para uma pessoa e pensar que essa pessoa é santa, né? Olha para ela assim externamente e vê e pensa e deduz que ela seja santa. Mas não é bem assim. É por isso que atitudes como o ascetismo, o formalismo, o legalismo não manifestam a verdadeira santidade. A santidade bíblica tem a ver com as motivações e desejos do coração. As atitudes santas nascem de um coração transformado por Jesus e habitado pelo Espírito. As deficiências do temperamento humano não devem servir de obstáculo para o desenvolvimento da santidade. Afirmações do tipo: já vi alguém dizendo, eu sou assim mesmo, não serve de desculpa para o pecado. Veremos a necessidade de nos envolvermos socialmente como uma necessidade do desenvolvimento da santidade. A gente também se envolver socialmente com o nosso irmão, com o nosso próximo, faz parte também de uma vida de santidade. Certo? Para entendermos essa passagem, irmãos, que nós acabamos de ler de Tito, do versículo 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O livro de Tito fornece base teológica para instruções praticadas que são dadas lá no versículo 2:10. Vou só um versículo e olha o 10, o que é que diz? Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de nosso Salvador. O versículo 2:11, a graça de Deus, mostra, irmãos, a compaixão de Deus pelos pecadores, que não merece. Nós vemos aqui porque a graça de Deus, ela é nos dada a nós, pecadores, se nós merecermos. Salvadora, porque o propósito de Deus em estender a sua graça aos pecadores é a salvação deles. O versículo diz, porque a graça de Deus, ou seja, a compaixão de Deus, de forma salvadora, porque o propósito dele é nos dar a salvação, se manifestou. A graça de Deus se manifestou, irmãos, através de quem? Através de Jesus Cristo. Então, porquanto a graça de Deus, ou a compaixão de Deus se manifestou através de Jesus Cristo, de forma o quê? De forma salvadora. A quem? A todos os homens. A compaixão de Deus se manifestou por meio de Jesus, de forma salvadora a todos os homens, ou seja, todos os tipos de pessoas estão em vistas aqui, irmãos, independente de sexo, raça, idade ou classe social.
O versículo 2, 12, sensata, justa e piedosamente, esse versículo fornece um antídoto para as características dos cretenses, descrito no capítulo 1, versículo 12, que os cretenses foram caracterizados como mentirosos, né? Eles foram caracterizados também como pessoas ímpias, e em vez de serem mentirosos, irmãos, eles deveriam ser piedosos. Em vez de ser feras terríveis, como diz o versículo 1:12, eles deveriam ser justos. Ao contrário de terem ventres preguiçosos, eles deveriam ser sensatos. Essas características, o versículo 12 traz o antídoto, uma fórmula que muda a característica dos cretenses, que eram chamados de mentirosos, de feras terríveis e de ventres preguiçosos. O versículo 3 traz a bendita esperança e a manifestação da glória. Veja aí. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Isso se refere, irmãos, à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós aguardamos, que nós anelamos imensamente, diariamente, e pedimos ao Senhor que venha buscar a sua igreja. O nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma, irmãos, das mais claras afirmações da divindade de Cristo. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui a gente vê como Cristo, Ele é Deus. Versículo 2, versículo 14, a qual a si mesmo se deu por nós. Cristo livremente se deu como substituto para os nossos pecados, pelos pecadores. Depois disso, Paulo declarou 2 propósitos para a morte de Cristo. Primeiro, é a fim de remirmos de toda iniquidade. Paulo enfatizou o individual, ou seja, Cristo pagou o preço necessário a fim de libertar as pessoas do pecado. O outro é purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Aqui Paulo, irmãos, focalizou a igreja. Cristo purifica indivíduos de seus pecados para que juntos possam constituir um povo especial, um povo de Deus, um povo constituído para Deus, zeloso de boas obras. Um dos temas principais de Paulo, ao longo dessa carta, irmãos, é o zelo pela obra de Cristo. Agora que conhecemos a importância e a definição de santidade, nós precisamos esmiuçá-las, precisamos analisá-las, detalhar para conhecer seus aspectos mais práticos e o que realmente está inserido no ensino bíblico sobre a santidade. O autor da lição, irmão, nos apresenta aqui alguns tópicos que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. O primeiro tópico fala sobre a santidade, fala que a santidade tem a ver com o coração. A gente falou sobre o exterior, não é? E o primeiro tópico fala que santidade tem a ver com o coração. Santidade, irmãos, é algo que nasce de um coração regenerado. Portanto, não é uma questão de meras ações externas. A santidade não é algo apenas no estereótipo de uma pessoa. Porque alguém pode olhar até para mim e dizer: olha, Maurício é uma pessoa santa, porque ele não bebe, ele não fuma, paga corretamente suas contas, ele não trai, não vai em festas. Mas se o desejo de agradar a Deus não sair do meu coração, nada disso me serve. Pode olhar, irmãos, o estereótipo, a forma externa da pessoa, né? É alguém que moralmente na cidade é conhecido, é bem quisto, é bem aceito, é bem visto, né? Mas que muitas vezes a santidade não está no seu coração, não é algo que brota do seu coração, é apenas o estereótipo, é apenas de fachada, não é uma pessoa correta moralmente, socialmente, mas que a santidade verdadeira, bíblica, não nasce do seu coração. No sentido bíblico, irmãos, coração é o centro e foco da vida pessoal e íntima de cada um de nós. O coração é o centro, é o foco da vida pessoal e íntima de cada um de nós. É a fonte da motivação, é a sede dos sentimentos e de todos os processos do pensamento e da consciência. A santidade começa no coração e é uma questão não apenas do processo que eu passo, mas também dos motivos que me impulsionam. A paixão, o desejo, a vontade,
a aspiração e a direção que motivam uma pessoa santa visam agradar a Deus, tanto pelo que ele faz, como pelo que ele deixa de fazer. Sabia que muitas vezes a gente pode agradar a Deus fazendo algo ou deixando de fazer alguma coisa? Como? Eu posso agradar a Deus quando faço algo impulsionado para a glória de Deus. Por exemplo, quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu busco incessantemente a presença de Deus, quando eu procuro andar em comunhão com Ele e com os meus irmãos, quando eu venho à igreja e congrego com meus irmãos, e posso agradar a Deus, irmãos, quando deixo também de lado, quando deixo de fazer. Porque, por exemplo, quando eu deixo de lado a fofoca, a mentira, quando eu deixo de lado, fala mal da minha igreja, do meu pastor, do meu irmão, quando eu deixo o meu orgulho de lado e libero o perdão, quando eu deixo de ser egoísta e começo a pensar no outro, quando eu paro de ser preguiçoso e começo a evangelizar. São formas que agradamos a Deus, tanto fazendo como deixando de fazer. Então, muitas vezes, irmãos, quando a gente age dessa forma, fazendo algo para agradar a Deus, com essas características que eu citei, ou deixando aquilo que desagrada a Deus, que não convém com uma nova criatura, com a santidade, nós também agradamos a Deus. Esse tipo de amor do coração é a raiz de toda santidade verdadeira. Assim, o ascetismo, o que é ascetismo? É a prática de se abster dos prazeres carnais e do conforto material, buscando alcançar a perfeição moral e espiritual. Não é a mesma coisa que santidade. Ascetismo é você deixar os prazeres carnais ou se abster de coisas de conforto materiais, buscando o quê? O favor de Deus, ou buscando a perfeição moral. Não, eu vou deixar de fazer certas coisas porque eu quero parecer, né, moralmente, para as pessoas, eu quero parecer moralmente perfeito. As pessoas, quando olharem, vão ver perfeição em mim. Quando a gente age dessa forma, a gente age com a motivação errada. É certo que nós agradamos a Deus, sim, quando a gente deixa de lado os prazeres carnais, né? Quando a gente deixa de lado a bebida, não é? Quando a gente deixa de lado o sexo fora do casamento, o extraconjugal, quando a gente deixa esses prazeres carnais, sim, a gente agrada a Deus. Mas muitas vezes tem pessoas, né, que deixam o conforto material achando que vai ser melhor, que vai ser perfeito, que vai agradar a Deus. Faz isso com a intenção errada. Deixa essas coisas com a intenção de conseguir algo de Deus. E não deve ser dessa forma. Esse é o ascetismo. O formalismo que é você querer cumprir os padrões de Deus sem ser para a glória de Deus. E sim, por uma questão de obrigação, questão de imposição. Eita, eu vou cumprir essas coisas porque eu quero agradar o pastor. Não, porque a imposição da igreja, eu tenho que andar dessa forma, porque a imposição da igreja, senão eu vou ser disciplinado, vou ser chamado no conselho, impor. A gente faz algo quando está sendo imposto, não é? E não com o coração alegre, com o coração grato. Esse é o formalismo. Nós devemos cumprir, irmãos, os padrões de Deus, mas movido por amor, por gratidão, objetivando sempre a glória de Deus. Então, tudo que a gente for fazer, os padrões de Deus, façamos para agradar ao Senhor e não por obrigação ou por imposição. Santidade também, irmãos, não é legalismo, no sentido de fazer determinadas coisas para obter o favor de Deus. Legalismo é, segundo o teólogo Moisés Almeida, o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homem, ser aceito e amado por Deus, anulando assim a graça misericordiosa. Santidade é sempre a resposta de gratidão a Deus do pecador salvo, pela graça recebida do Senhor. Os fariseus, irmãos da época de Jesus, eles cometeram os 3 erros descritos que a gente acabamos de falar. Pensaram que eram pessoas muito santas até o dia em que Jesus lhe falou a verdade sobre eles mesmos. Eles agiam dentro do ascetismo, né? Deixavam ou procuravam ser perfeitos, né? Irmãos, lembra que eles oravam nas esquinas, né? Para que as pessoas vissem, olha como fulano é santo, olha como ele é dedicado à obra. Ou então o formalismo, eles seguiam
as regras ou tentavam seguir o padrão de Deus, mas para obter o favor do Senhor. E eles eram extremamente legalistas, irmãos. Eles usavam de todas as formas para obter algo do Senhor, tá certo? Segundo ponto, irmãos, da nossa lição, traz que santidade tem a ver com o temperamento. Primeiro, né, a gente viu que santidade, ele tem a ver, não lembram? Com o coração. Santidade tem a ver com o coração, não é só externamente, no estereótipo de uma pessoa. E o segundo ponto da lição diz que a santidade tem a ver com o temperamento, com o nosso temperamento. Talvez algumas maneiras específicas de reação e comportamento sejam naturais para mim e para você, né? Talvez nossos comportamentos, nossas reações com o nosso próximo, em algumas situações, com certas pessoas, com certas coisas que acontecem, sejam naturais para nós. É o meu temperamento que me inclina a interagir com o ambiente que me cerca, com as pessoas, né, com algumas situações que aparecem no nosso dia a dia. São o nosso temperamento que nos interage com ele. É a reação que nós temos diante de algumas situações ou de algumas pessoas, de algumas coisas que acontecem. Podemos dizer que o temperamento é o material bruto a partir do qual caráter ele é formado. O caráter, irmãos, é o que fazemos com o nosso temperamento. A personalidade é o produto final. Por exemplo, deixa eu exemplificar aqui para os irmãos. Se eu tenho um temperamento, irmãos, meio esquentado, e deixo que meu caráter seja formado a partir desse temperamento, a partir do que eu sou, o que eu transpareço ser. Eu sou uma pessoa muito esquentada. Aí eu formo meu caráter em cima disso. Ou eu deixo que meu caráter seja formado de acordo com o meu temperamento. Minha personalidade vai ser o quê, irmãos? Eu vou ser o quê? Se eu deixo que meu caráter seja formado por conta do temperamento esquentado, explosivo que eu tenho, minha personalidade vai transformar-se em quê? Eu vou ser um ignorante, né? Uma pessoa rude, um brutamontes, em palavras aqui mais regionais, um jumento batizado, né, Tanhã? Eita, fulano é um jumento batizado, o cara bruto, o cara ignorante, né? Porque o temperamento dele é forte, é explosivo, é um cara esquentado. E ele deixou formar seu caráter ali, irmãos, baseado nesse temperamento. Certo? Então a gente tem que se policiar nesse aspecto de não deixar formar nosso caráter, né? Como o início aqui diz que nós interagimos com as situações, né? Muitas vezes alguém ou pessoas, alguém nos tira do sério, né? Né, Caio? E nosso comportamento, nosso temperamento explode, né, naquele momento ali, ou você enlouquece, você faz algo ali que não deveria fazer, porque você permitiu que seu caráter fosse formado pelo seu temperamento. Não é desculpa dizer, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não é desculpa para o pecado. É preciso que a gente se policie nesse campo aí. A gente não pode dar desculpa, não, porque eu sou assim mesmo, desde pequeno que eu sou ignorante que sou bruto, né, e deixar que nossa personalidade seja formada com essa característica, com esse temperamento, tá bom? Nós não precisamos, irmãos, nos tornar, ou então continuar sendo escravo do nosso temperamento. É interessante? A gente não precisa continuar ou deixar ser escravo, porque a gente quer escravo do seu temperamento. Eu sou orgulhoso mesmo, não vou mudar nunca não, sou orgulhoso e não tem quem me tire isso não, né? E o cara se torna um escravo, ele deixa seguir o rumo da sua vida com o temperamento que ele tem, e com isso ele peca contra o Senhor, né? Quando ele age dessa forma, diante das pessoas, diante das situações, né? Ele está pecando contra o Senhor, ele se deixou levar pelo seu temperamento. Cada temperamento, irmãos, tem seus pontos fortes e também seus pontos fracos, e sujeitar-se aos pontos fracos do temperamento é sem dúvida a coisa mais fácil. Por isso é natural para mim, entre os pecados que cometemos, é o mais difícil de detectar e combater. Olha, cada temperamento tem seus pontos, né, fortes e fracos.
e sujeitar-se aos pontos fracos. Quais os pontos fracos do meu pensamento, do meu temperamento, irmãos? Eu sou uma pessoa esquentada, eu sou uma pessoa explosiva, orgulhosa, sou uma pessoa egoísta. Esses são meus pontos fracos, né? Vamos analisar quais são os nossos pontos fracos. E é sem dúvida a coisa mais fácil. Sujeitar-se a elas é a coisa mais fácil. Esse nosso temperamento, não é? Orgulhoso. Por isso é natural. Por quê? Porque é mais fácil. Porque isso é natural para mim, ser ignorante, ser bruto, ser egoísta, ser orgulhoso. É mais fácil, a coisa mais fácil. Entre os pecados que cometemos. É o mais difícil, e o mais difícil, irmãos, de detectar e combater. Porque muitas vezes nós pecamos com o nosso temperamento e a gente não detecta, ou então a gente não procura combater. Rapaz, eu vou deixar de ser tão bruto, eu vou deixar de ser tão ignorante com a minha esposa, eu vou deixar de ser tão ignorante com minha mãe, com meu pai, eu vou deixar de ser tão egoísta e procurar preocupar mais com o próximo, mais com o meu vizinho, mais com o meu irmão que está carente, que está necessitado. Eu tenho que combater isso dentro de mim. Eu tenho que combater esse temperamento que me afasta, que entristece a Deus. Eu tenho que buscar combater esse temperamento que eu tenho, essas fraquezas. Portanto, irmãos, a natureza humana plenamente santa, como a vemos na pessoa de Cristo, possui pontos fortes e nenhum vestígio de pontos fracos. A natureza plenamente santa, como a vemos na pessoa de quem? De Cristo, possui apenas pontos fortes. Quando você olha para o temperamento de Cristo, né, você vê apenas pontos fortes e nenhum vestígio de ponto fraco. É um espelho que nós devemos seguir, um exemplo que nós devemos seguir. É alguém que a gente deve procurar imitar o temperamento de Cristo, porque ele é temperamento forte, só tem ponto forte, nenhum fraco. Portanto, devemos tentar ser como Jesus e não concordar com as fraquezas do meu comportamento, para as quais o meu temperamento me impulsiona. Então, a gente deve tentar ser parecido como Cristo e não concordar com as fraquezas, com aquele meu temperamento fraco, de ser orgulhoso, de ser egoísta, de ser explosivo, para quais o meu temperamento sempre me impulsiona, porque ele está sempre impulsionando para isso, para pecar contra meu irmão, para pecar contra o pastor da igreja, para pecar contra as pessoas ao meu derredor, com as situações adversas que me vêm aparecendo. Então, esse comportamento, esse temperamento me impulsiona para isso, para pecar. Quais são os pontos fracos do seu temperamento, irmãos? Você já analisou? Você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa explosiva, esquentada, você é uma pessoa que só busca prazeres. Não, eu só vou fazer aquilo que me der prazer. Eu não vou para a igreja não, Caio, porque não me dá prazer, eu não sinto prazer. Eu não vou orar porque não me dá prazer. Eu não vou evangelizar porque não me dá prazer. Eu vou para o cinema, eita, aí me dá prazer. Eu vou assistir futebol, eu vou pedalar no domingo, isso me dá prazer. Seus pontos fracos. Qual desses é seu ponto fraco, irmão? Analise. Você é uma pessoa esquentada, explosiva, orgulhosa, exigente. Eita, irmão, já viram? Tem pessoas que é extremamente exigente. Se você não fizer, você pode fazer 99%, mas faltar só 1%, não está bom para aquela pessoa. E isso, irmãos, dentro da nossa casa, viu? Sabia? Nosso cônjuge, né, nossos pais, nossos filhos, nós mesmos, né? Muitas vezes alguém, a esposa, né, faz alguma coisa para a gente, ou os filhos, e a gente não está satisfeito, é exigente. Não queria que fosse apenas dessa forma, não. Eles já viram a situação, não é lá em casa não, viu? Mas a esposa, o sacrifício que tem, aí passa a manhã todinha e deixa a casa limpa, cheirosa, esperando o marido chegar, e vai para a cozinha, faz o almoço, não é? Tudo preparadinho para receber seu esposo, e o cara chega às vezes numa situação lá que houve no trabalho, né? Às vezes está estressado demais e chega dentro de casa, e quando a esposa procurou agradar,
ele começa a colocar defeito dentro de casa. Rapaz, isso é terrível. Está faltando isso, cadê aquilo? Porque a comida está sem sal, não é? Pô, eu não gosto desse tempero, não gosto da carne dessa forma, não gosto dessa maneira. Irmão, isso é terrível dentro de um relacionamento. Pessoa exigente, intransigente, não é? A pessoa não aceita, tem que ser do jeito dele e acabou-se, não é? Isso não pode haver. Na vida conjugal, não pode haver, irmãos, na igreja. A gente exigir, ser exigente aqui na igreja, seria o quê? Rapaz, eu queria que tivesse ar-condicionado. Só vem para o culto agora quando tiver ar-condicionado. Eu não quero mais ficar nesse calor mais não. Não, eu só venho para o culto se as bancadas estiverem todas confortáveis, né? Seja trocada a bancada, eu só venho para o culto quando for assim. É assim, irmãos, que nossas fraquezas, a gente tem que ceder às nossas fraquezas, aos nossos temperamentos, nossos comportamentos errôneos, de forma nenhuma. Identifique, irmãos, seus pontos fracos e peça ao Senhor que o ajude a vencê-los, tá certo? Identifique onde é que você tem seu temperamento fraco, frágil, e peça ao Senhor que o mude, que o molde, que procure trazer sobre si o peso da consciência. Você precisa mudar, você precisa fazer algo que saia daquela situação de uma pessoa ter um temperamento totalmente negativo. Irmãos, o terceiro ponto da nossa lição, eu só queria reprisar, né? O primeiro fala sobre o quê? Diz que a santidade tem a ver com o coração. O segundo ponto da lição diz que a santidade tem a ver com o nosso temperamento. E o terceiro ponto da nossa lição, irmãos, diz que a santidade tem a ver com a humanidade. Tem a ver com humanidade. Jesus é o modelo de santidade o qual nós devemos seguir. Se você quer um modelo de santidade de alguém humano, né, mais santo, é Jesus Cristo. Pode copiar, né? Dê um Ctrl+C, Ctrl+V na sua vida, Ctrl+C na vida de Cristo, do que Ele foi, do ser humano que Ele foi aqui na terra, santo, e dê um Ctrl+V na sua vida, copie para você aquilo que Cristo fez. A santidade de Cristo é uma vida humana vivida de acordo com o plano do Criador. A santidade de Cristo é uma vida humana. Ele teve uma vida humana vivida de acordo com o plano de Deus, de acordo com o que Deus queria que ele fizesse. Jesus é a natureza humana, irmãos, perfeita e ideal. Uma existência na qual os elementos do ser humano estão completamente unidos de forma que Deus seja completamente honrado e o ser humano plenamente realizado. Então, Cristo, a santidade de Cristo, vivida aqui conosco, nós devemos copiá-la, né? Porque ela nos une de forma com Deus e nos deixa plenamente satisfeitos ou realizados. Existe em cada ser humano, irmãos, uma inclinação para fazer seu próprio Deus e para colocar-se contra Deus. Os que não conhecem a Jesus seguem essa inclinação que a Bíblia chama de pecado. É a natureza humana caída com inclinações para o pecado. Mas a nossa mente diz o contrário, né? Mas como sempre, ela está mentindo, certo? Então, os que não conhecem a Deus, principalmente, é que seguem essa inclinação para fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele tem essa vontade, esse desejo copiosamente de fazer tudo aquilo contrário ao que agrada a Deus. Ele faz sempre buscando agradar a si mesmo. E muitas vezes aquilo que a gente faz para agradar a nós mesmos, não, desagrada a Deus. Quando a gente busca fazer algo para sentir prazer próprio, a gente muitas vezes está desagradando a Deus. A gente tem que medir e ver se aquilo que me agrada é agradável aos olhos do Senhor. É somente por intermédio de Cristo que a verdadeira humanidade pode ser achada. Santidade não tem a ver com submissão a regras autoritárias ou a um comportamento aceitável. Tem a ver com a celebração da nossa natureza humana que foi criada pelo próprio Deus. A verdadeira santidade, irmãos, é uma semelhança genuína com a pessoa de Cristo. O amor à obra de Deus, aos outros, a humildade e mansidão debaixo da mão divina, a integridade das atitudes que expressam a firmeza de caráter,
a sabedoria com fé, a tristeza pelos pecados do povo, o regozijo com a bondade do Pai e a sinceridade em agradar a Deus em todos os momentos, foram qualidades de quem? Foram qualidades observadas na pessoa de Cristo. Então, tudo isso aí que a gente falou, a verdadeira santidade, o amor à obra de Deus, Cristo teve, o amor aos outros, Cristo teve, a humildade e mansidão debaixo da mão divina, Cristo teve, a integridade das atitudes que expressam a firmeza de caráter, a sabedoria com fé, a tristeza pelos pecados do povo. A gente, nos textos bíblicos, fala como Cristo ficava triste, irmãos, pelo pecado cometido pelo povo. O regozijo com a bondade do Pai e a sinceridade em agradar a Deus. Em todos os momentos, ele procurou agradar a Deus, até na cruz, até no sacrifício, foi para agradar a Deus. Foram qualidades observadas em Cristo, o homem perfeito. Nós somos chamados, amados, a imitar essas qualidades de caráter pelo poder do Espírito Santo, na expectativa que tudo que atrapalha a nossa vida cristã seja deixado de lado. Então nós somos, como cristãos, como servos do Senhor, nós somos chamados a imitar essas qualidades que Cristo teve, de obediência, não é? De busca incessante em agradar ao Pai, não é? Nós procuramos ter sabedoria com fé, se entristecer, irmãos, pelos pecados, pelas pessoas que muitas vezes morrem, irmãos, distante de Deus. Olha, muitas vezes eu tenho que lutar mesmo, isso é coisa da carne, para não me alegrar. Às vezes a gente vê uma notícia de um assalto e o bandido saiu ferido e morreu. Rapaz, a gente quer se alegrar com aquilo ali, porque a gente sabe que aquela pessoa estava fazendo mal para alguém, não é? E a gente às vezes sente ou quer sentir alegria. Não devemos, irmãos, nos regozijar, porque a gente tem que pensar que aquela pessoa morreu no pecado, não é? E morrer em pecado, irmãos, é ir para o inferno. Então a gente não pode se alegrar com, mesmo que seja algo desse tipo que eu falei, alguém que estava assaltando e de repente entrou em conflito e veio a morrer. Porque eu imagino assim, irmão, se fosse um parente nosso, você ia se alegrar? Se fosse seu irmão, um primo, um tio, que morresse mesmo durante um assalto, a gente pode pensar, quem procurou essa vida, não é? Problema dele. Mas a gente não pode se alegrar com isso, irmãos. Um estranho, nem com o nosso inimigo, não é? A gente deve orar, buscar, andar na contramão disso aí, de se alegrar com o pecado das pessoas, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas pecando dia após dia e deixa para lá, não liga, não se importa, não é? Muitas vezes a gente tem uma chance, porque quando a pessoa não dá oportunidade, né, Caio, a gente vai chegar para a pessoa e vai constrangê-lo no evangelho, né? Porque algumas pessoas se sentem constrangidas. Quando você começa a falar de Deus, eles se sentem constrangidos ao ponto de sair de perto. Mas às vezes tem alguém, irmãos, que quer ouvir a palavra de Deus. Tem alguém que está com sede de ouvir a palavra de Deus. E a gente tem a oportunidade, não é? Eu estava, esses dias, a gente fazia alguns exercícios na academia e tem um professor que ele está sempre puxando um assunto sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Eu vou perder uma oportunidade dessa, Caio. Ele curioso, né? Eu digo, eu vou chamar você e sua esposa para fazer uma visita lá na igreja. Eles, qualquer nós vamos, mas bem aceitável o evangelho. E puxando assunto e conversando sobre a palavra, e eu vi o texto desse e o texto daquilo. A oportunidade que eu tenho, irmãos, eu vou deixar, vou desperdiçar? Não, você também tem essa oportunidade, irmãos, de pregar, de falar de Jesus Cristo para as pessoas, tá certo? Quarto ponto, irmãos, deixa eu pegar só aqui minha fichazinha. O quarto ponto, irmãos, da nosso estudo, fala que a santidade tem a ver com relacionamentos. A gente viu, o primeiro ponto, que santidade tem a ver com o coração. No segundo ponto, santidade tem a ver com o temperamento. E o terceiro ponto, santidade tem a ver com humanidade. E o quarto ponto, santidade tem a ver com relacionamento, sabia? Relacionamento, contato, não é? Conversa.
Ensinou-se em várias ocasiões que um estado de isolamento e solidão, ou afastamento dos envolvimentos normais do ser humano, seria uma ajuda, até mesmo uma necessidade para a prática da santidade, né? Pregou-se e falou-se que aí muitas das pessoas tinham que se isolar. Se isole das cidades, se isole das pessoas, vá para um lugar distante, local sossegado, fique isolado. Pregaram isso como uma necessidade para se praticar a santidade. Para ser santo agora eu tenho que ir lá para a Serra do Peru. Quem já foi ali, Caio? Lá na Serra do Peru, eu tenho que ser santo ali, isolado, ficar isolado ali do mundo, de Monteiro, não quero saber nem o que está acontecendo, da minha família, de celular, eu preciso me isolar. É verdade que uma vida de santidade, irmãos, exige momentos regulares de intimidade com Deus. É claro que eu preciso, alguma vez no dia, parar minhas atividades, deixar de lado a correria do dia a dia, não é? Ir lá para o meu quartinho, não é? Minha varanda, ou minha rede, né? Às vezes a gente está meditando, não sei se os irmãos já viram aí nos cultos, aí tem uma rede lá na minha varanda. Eu acho bom ficar ali, porque fica bem isolado. E se isolar, conversar, orar, ler a palavra de Deus, a gente precisa desses momentos com o Senhor, né? De se isolar, mas não se isolar da igreja, né? Se isolar da sociedade, se isolar da família. A noção de que uma pessoa, caso se isole da família, da igreja, da sociedade, ganhará liberdade para mover-se em um nível mais profundo com Deus é falsa. Não, eu vou me isolar porque eu vou me aprofundar mais com Deus, eu vou ficar mais próximo com Deus, vou me isolar da igreja, não vou mais para a igreja, vou me isolar da sociedade, da minha família, porque aí eu vou buscar ser mais íntimo com Deus. Isso é falso, irmãos. Viu? Você buscar esse tipo de isolamento é totalmente falso. Essa ideia, irmãos, ao que parece, surgiu lá no século IV da era cristã, quando os primeiros monges cristãos se isolaram para praticar a mortificação do corpo e as atividades espirituais que naquela época definiam a santificação. Então, quem fazia isso muito eram os monges, né? Eles fizeram os mosteiros e se isolavam da sociedade e se mortificavam ali, né? Muitos se sacrificavam, se batiam, se cortavam, não é? Com objetos para parecer, para tentar purificar mais o pecado, né? Isso era feito na era, no quarta era da era cristã, né? No quarto século, imagina aí, lá atrás, bem retrógrado, bem sem sentido, bem fora da palavra de Deus. Por sua vez, as pessoas na Idade Média alimentavam a ideia da santidade como uma opção pessoal para uma vida mais elevada. Não tinha dúvida de que era certo buscar a separação. Supostamente, eles não tinham dúvida de que era certo buscar a separação supostamente necessária para esse tipo de vida, renunciando ao casamento, né? Muitos não renunciam ao casamento porque eu quero viver uma vida santa, isolada, né? Não quero constituir família, né? A família vai tirar muito meu tempo, eu quero viver apenas para Cristo, eu vou me isolar, renunciando ao casamento e às riquezas, né? Tem pessoas que nem Santo Agostinho, né, se eu não me engano, que fez o voto de pobreza, né, e deixou as riquezas, e tornando-se monges, freiras ou eremitas, né, e morar bem distante, um local bem isolado. Os reformadores resgataram, irmãos, a santidade bíblica como a plenitude do relacionamento, a administração dos talentos e do tempo, e a manutenção do amor, da humanidade, da pureza de coração e do zelo para com Deus no coração de uma pessoa. Então, os reformadores resgataram isso aí, que devia ter um relacionamento, que as pessoas deveriam administrar seus talentos para Deus, tá certo? Que deveriam ter o tempo para Deus, não se isolar, não parar, e a manutenção do amor, da humanidade, da pureza do coração e do zelo para com Deus e para com a sua obra. O ideal medieval do isolacionismo foi, portanto, completamente descartado. Essa coisa de se isolar foi completamente descartada, irmãos, e substituído por uma insistência no fato de a santidade ter de ser
é evidenciada na maneira pela qual o cristão, como adorador, trabalhador e testemunha, se relaciona com a família, se relaciona com a igreja e com a sociedade. É inquestionável que os reformadores seguiram o ensino da Bíblia a esse respeito. Sem conformar-se ao mundo, o cristão deve procurar agir como servo de Deus no mundo, sem se conformar com o mundo, mas ele deve agir, ele deve procurar agir como servo de Deus aqui no mundo, honrando Jesus enquanto servo os outros. Portanto, a maneira como me relaciono com os outros é a essência da minha santidade aos olhos de Deus e uma indicação de santidade aos olhos dos homens. Portanto, a maneira como eu me relaciono com os outros, a forma que eu me relaciono com meus irmãos, a forma que eu me relaciono com meus cônjuges, com minha família, com o próximo, é a essência da minha santidade. O que é que vai dizer que você é santo? É você se isolar, é você morar distante e se isolar do mundo? Não. É o seu relacionamento com o seu próximo que vai dizer que você é santo. Não. No meu relacionamento conjugal com meu esposo, com minha esposa, né, eu trato bem, não é? Eu ajudo, eu sou uma auxiliadora, eu sou um dono de casa, um dono do lar, eu oriento meus filhos, eu crio meus filhos nos caminhos do Senhor. É o relacionamento que vai dizer a sua santidade. Com meu irmão, eu trato bem meu irmão, eu acolho meu irmão, eu acolho as pessoas que não são crentes, mas que buscam conhecer a Cristo. Relacionamento é o que vai dizer sobre a minha santidade, e não o isolamento, não você se isolar da igreja, você se isolar do mundo, da sociedade e de sua família. Eita, me perdi aqui, onde era? Portanto, a maneira como me relaciono com os outros é a essência de minha santidade aos olhos de Deus e uma indicação de santidade aos olhos dos homens, tá certo? Alguém pode achar que você é uma pessoa santa pelo trato que você tem com ela. Você é uma pessoa extremamente amorosa, você é uma pessoa extremamente na hora que está precisando da pessoa, de alguém está precisando de você, você está ali para acolhê-la, para ajudá-la. E alguém vai olhar para você e diz: rapaz, fulano realmente é uma pessoa santa, viu? Uma pessoa que ajuda, uma pessoa que cria seus filhos no caminho do Senhor. Ele vai olhar para você, irmãos, nos seus relacionamentos e vai ver santidade em você. Quinto e último ponto, irmãos, a hora já está passando nessa área. O quinto e último ponto diz que a santidade é uma exigência, não é algo que eu posso decidir. Eu vou decidir ser santo ou não vou. Eu vou pensar, eu vou resolver mais tarde. Santidade é uma exigência. De fato, Deus quer santidade, irmãos. Cristo requer santidade e as Escrituras, como um todo, nos chamam a viver uma vida santa. As Escrituras, Jesus quer santidade, Deus requer santidade de nós, e as Escrituras requer também que nós sejamos santos. Para Deus dizer que sem santidade é impossível agradar a Deus. Ele requer de nós santidade. Não é uma escolha, é uma exigência, viu? Na realidade, a santidade é o alvo da nossa redenção. Assim como Cristo morreu para que pudéssemos ser justificados, também somos justificados para que possamos ser santos. A santidade é a razão de ser da nossa nova criação. Nascemos de novo para crescer à semelhança de Cristo. A santidade como sinal e expressão da realidade da fé, arrependimento e aceitação dos propósitos divinos é necessário, irmãos. Isso aqui é necessário para a salvação final de uma pessoa, tá certo? A santidade como sinal e expressão da realidade da fé, do arrependimento e aceitação dos propósitos divinos. Isso é necessário para a salvação final de uma pessoa. A santidade tem a capacidade de frustrar os desígnios de Satanás. Certo? Quando nós procuramos ser santos, não exteriormente, mas vindo do nosso coração, nós frustramos os planos do diabo para a nossa vida. Em compensação, irmãos, o descaso por tão importante assunto e a falta do exercício de pureza e retidão para o qual nós fomos chamados, favorece os ataques do maligno. Quando você procura ser santo, quando você procura agradar ao Senhor, dessas formas, de várias formas que eu falei e citei aqui nesses pontos, no nosso comportamento, quando vem algo vem do nosso coração, brota do nosso coração,
a gente afasta as investidas do inimigo. Mas quando a gente também é relapso, quando a gente não está nem aí, quando a gente deixa o nosso temperamento fluir de forma errônea, né? Quando a gente deixa de lado a busca incessante da palavra de Deus, da oração, a gente abre espaço para que o inimigo nos ataque. A santidade também dá credibilidade ao nosso testemunho, sabia? A santidade dá credibilidade ao nosso testemunho. Se a pessoa que proclama uma mudança de vida por meio de Cristo não atingirá os outros se sua própria vida não for diferente. Não adianta você dizer, olha, receba, aceita Cristo, que você vai ser uma pessoa transformada, você vai ser uma pessoa diferente, Deus vai te mudar. E você? Aí a pessoa que você está falando para ele olha para a sua pessoa, para a sua vida e não vê mudança nenhuma. Isso vai gerar dentro dele alguma atitude de mudança, de busca de Deus. Você não vai conseguir levá-lo nem para a igreja. Quando você convidar uma pessoa para a igreja e ele não vê em você transformação, ele diz, eu vou fazer o que lá? Tu estás lá, nunca transformaste a tua vida. Continua o mesmo. Um arrogante, um mentiroso, um falso, fofoqueiro. Eu vou fazer o que nessa igreja? Tu não tivesse mudança de vida, como é que você vai convencer alguém a aceitar Jesus Cristo? Não que quem convence é o Espírito Santo, né? Mas como é que você vai falar de Cristo para as pessoas dessa forma, se não tem nem mudança na tua, dizendo que Cristo vai mudar a vida dele se não mudou a sua? Então, se a pessoa que proclama uma mudança de vida por meio de Cristo não atingirá os outros, se sua própria vida não for diferente. Por fim, irmãos, santidade é a substância que gera a verdadeira alegria. Santidade é a substância que gera a verdadeira alegria. Aqueles que vivem em busca de alegria nunca a encontrarão, mas aqueles que buscam a santidade pela graça de Cristo descobrem que a alegria do Espírito vem espontaneamente. Aqueles que buscam alegria em outras coisas nunca encontrarão. Passageira, né? Alegria passageira. Mas aqueles que buscam alegria na santidade que vem do Espírito Santo, essa vem espontaneamente. Para concluir, irmãos, a santidade cristã tem aspectos externos, né? E também internos. É um assunto que envolve ação, né? A gente precisa agir, motivação, conduta, caráter, graça divina e esforço humano, obediência e criatividade, submissão e iniciativa, consagração a Deus e compromisso com as pessoas, autodisciplina e entrega pessoal, justiça e amor. É uma caminhada ou curso de vida de cumprimento de leis estabelecidas e dirigidas pelo Espírito, que revela o fruto do Espírito. É uma questão de procurar imitar a maneira de proceder de Jesus, dependendo dele para obter libertação do domínio da carne e discernimento de necessidades e possibilidades espirituais. É uma questão de paciência e perseverança na retidão, de passar para o lado de Deus, lutando contra o pecado em nossa própria vida e na vida dos outros, de adorar a Deus no Espírito enquanto servimos no mundo, de sinceridade, seriedade e concentração, livre e prazerosa no que se refere a agradar a Deus. É uma forma diferente de vida, separada para Deus. Santidade, irmãos, é, portanto, a demonstração da fé motivada pelo amor. Aí o autor ainda traz uma aplicação aqui. Quais traços do seu caráter precisam receber maior atenção? Lembra lá do seu temperamento? Como é que seu caráter foi formado? Em cima de quê ele foi formado? Qual traço de caráter precisam receber maior atenção em seu processo de santificação? O diabo conhece seus pontos fracos, viu? Saiba disso. O diabo conhece seus pontos fracos. Você também precisa conhecê-los para suprir suas carências e resistir ao inimigo com perseverança. Então a gente precisa, irmãos, conhecer nossos pontos fracos, porque o diabo conhece todos eles. Talvez a gente negue, né? Não, eu não sou assim como Maurício está dizendo aí, eu não tenho esse ponto fraco, todos eles, mas alguma coisa nós temos, eu e você. A gente precisa conhecer nossos pontos fracos, pedir a Deus que nos fortaleça, nos ajude para que a gente não cometa ou não permaneça
escravo do nosso temperamento, escravo da nossa fraqueza. Amém?